Flamengo e as últimas notícias. Amigo, a semana no Ninho começou com o pé direito. Tem argentino batendo de frente com o presidente para tentar sair ainda nessa janela para o maior time das Américas. E não é papo de empresário para valorizar, não. O cara quer mesmo é trocar a Europa pelo Rio de Janeiro. E já tem reunião marcada para resolver. Já te conto os detalhes. Enquanto isso, no calendário rubro-negro, Flamengo e Barcelona decidem o Mundial Sub-20, no Maraca, e a venda de ingressos já tá rolando. A garotada vai buscar o bicampeonato e do outro lado vem um Barça que gosta de complicar. Jogo único, taça mundial na mesa, e a pergunta é, vai ficar de fora dessa? Agora, segura essa bomba, Flamengo! E Al Nassr no mesmo noticiário. Jorge Jesus ficou de cara fechada com a possibilidade de uma peça importante deixar a Arábia e desembarcar no Ninho. Negociação que estava em silêncio absoluto agora caiu no colo da torcida, e os antes estão pirando com essa. Não sai daí que eu te conto tudo, mas nem tudo é chegada. Nos bastidores, uma barca no elenco está prestes a zarpar com 5 jogadores de malas prontas. A diretoria quer abrir espaço e aliviar folha para trazer gente que chegue jogando. Quem tá dentro desse pacote? Tem nome grande e situação que vai dar conversa. Segura aí que o Papai Flá te conta isso e muito mais. Mas antes, já aproveita para dar aquela moral. Confere aí se você já está inscrito no canal Papai Flá. Dá essa força e nos ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos, porque aqui tem Flamengo todo dia. Rapaz, o domingo do Brasileirão foi daqueles que o torcedor do Flamengo assiste com um sorrisinho de canto de boca. É o tipo de dia que, mesmo sem o Mengão em campo, parece que quase tudo conspirou a favor. Acho que o único resultado ruim foi o 2-1 que o Palmeiras fez no Ceará. Com o resultado, os paulistas foram a 36 pontos, 4 atrás do Mengão e um jogo a menos que a gente. O Cruzeiro recebeu o Santos e conseguiu complicar a própria vida. Saiu na frente, mas tomou a virada e perdeu por 2-1. Se vencesse, encostava na pontuação do Mengão, mas preferiu dar aquela ajuda involuntária, mantendo a distância e ainda ficando com um jogo a mais na tabela. E aí chegamos na parte que mais rendeu risada nos grupos de WhatsApp. O Grêmio, do Mano Menezes, recebeu o Sport em casa, na Arena, contra o lanterna isolado e dono da pior campanha do campeonato. Antes da bola rolar, o retrospecto do Leão era deprimente: 17 jogos, 0 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Um prato cheio pro tricolor gaúcho se recuperar, certo? Errado. Diante da própria torcida, os gremistas conseguiram o improvável. Perderam por 1-0 e entraram para a história como o primeiro time a ser derrotado pelo Sport no Brasileirão 2025. O gol dos pernambucanos saiu numa jogada simples, mas que escancarou a preguiça defensiva do Grêmio. A torcida visitante fez a festa como se fosse título. Enquanto isso, o Flamengo só observa. Rodada após rodada, os rivais vão tropeçando, se enrolando com polêmicas, gols perdidos e erros grotescos. A gente segue firme na liderança, com gordura na tabela e moral lá em cima. O Cruzeiro perdeu a chance de encostar, o Palmeiras ainda não mostrou fôlego para tirar a diferença e o Grêmio. Bom, o Grêmio tá garantindo assunto pro grupo da zoeira. Resumo da ópera: rodada boa pro Mengão, ponto de vantagem mantido, adversário direto tropeçando e um vexame histórico pra gente assistir com a pipoca na mão. Cara, tu viu a última que a CBF aprontou? Em 2027 vai ter Copa do Mundo Feminina no Brasil, a primeira vez na história, e eles já bateram o martelo: vai parar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Um mês inteiro sem Brasileirão, sem Copa do Brasil, sem nada de futebol masculino rolando. Quem soltou a bomba foi a Marina Figueiredo, coordenadora de projetos das seleções femininas, durante a Conafut. Ela largou de boa, mas foi tipo gol no último minuto. Durante a Copa do Mundo de 2027, o calendário do Brasil vai parar, inclusive do masculino. É uma oportunidade muito boa, pois quem estiver consumindo futebol vai estar consumindo o feminino. Traduzindo, se quiser ver bola rolando nesse período, vai ter que colar nos jogos da Copa Feminina. O torneio vai rolar entre 24 de junho e 25 de julho, e não é qualquer campinho que vai receber jogo, não. Olha a lista: Mineirão, Belo Horizonte, Mané Garrincha, Brasília, Neoquímica Arena, São Paulo, Maraca, Rio de Janeiro, Beira-Rio, Porto Alegre, Arena de Pernambuco, Recife, Fonte Nova, Salvador e Castelão, Fortaleza. E não é só jogo, não. As seleções ainda vão usar CTS de clubes como base de treino, ou seja, até quem não cede estádio vai sentir a mudança na rotina.
Agora, pensa no impacto. Para quem tá voando no Brasileirão, essa pausa pode quebrar o embalo. Para quem tá capengando, pode virar chance de reorganizar a casa. E para quem tá brigando para não cair, talvez seja aquele fôlego inesperado. Mas também tem um lado ruim: quebra de preparo físico, jogador que perde ritmo, janela de transferência que vai bater bem no meio, contrato que pode acabar no meio da parada. E claro, toda a confusão que vai ser remarcar jogo e fechar o calendário depois. Imagina a situação de um time que tá embalado, ganhando uma atrás da outra, e do nada fica um mês sem jogar. Ou ao contrário, aquele time que tá mal das pernas, que usa a parada para trocar técnico, contratar reforço, arrumar esquema, e aí volta diferente. Sem falar na chance de alguns clubes perderem jogadores no meio do caminho por proposta de fora. E já tem a galera dividida. Tem torcedor que tá achando bom, falando que o feminino merece todo esse espaço e que vai ser histórico. E tem torcedor dizendo que é loucura parar tudo, que o campeonato vai virar bagunça e que isso vai tirar a emoção do segundo turno. Depois que o vídeo acabar, quero saber sua opinião sobre isso. Meu irmão, anota aí porque essa é daquelas datas que o rubro-negro não pode vacilar. Dia 23 de agosto, um sabadão, 16h30, no Maraca, tem decisão da Copa Intercontinental Sub-20. É Flamengo e Barcelona, e não é amistoso não, é final valendo o título mundial da molecada. Para quem ainda não tá ligado, o Flamengo é o atual campeão. Ano passado, o time do Felipe Luiz, que ainda estava começando como técnico, meteu moral e levantou a taça em cima do Olympiacos, da Grécia. Agora, a missão é repetir a dose contra um gigante europeu que dispensa apresentação. É Brasil contra Espanha, Mengão contra Barça e o Maraca como palco. Essa Copa Intercontinental Sub-20 é relativamente nova. Começou em 2022. A primeira edição foi em Montevidéu, com o Benfica levando. Em 2023, foi em Buenos Aires, título pro Boca Juniors. E no ano passado, deu Mengão no Rio. Agora, o Maraca recebe de novo, e a expectativa é ver a garotada repetindo a festa. E se liga na boa notícia: a venda de ingressos já começa nesta segunda para sócio-torcedor. Quem não é sócio vai ter que esperar até quinta-feira para garantir o seu. Os preços variam de R$ 11,25, isso mesmo, R$ 11,25, para os sócios, até R$ 300 para quem não tem desconto. Mas um detalhe importante: o pacote Maracanã 2025 não vale para esse jogo. Então não adianta chegar achando que já está incluso, tem que comprar separado. A diretoria quer casa cheia, e a torcida já sabe como é. Jogo de base com Maraca lotado vira aquele caldeirão, e a molecada cresce dentro de campo. Para quem acompanha a categoria, é também a chance de ver de perto nomes que daqui a pouco estão pintando no profissional e, quem sabe, virando ídolo. O Barcelona vem com um time jovem, mas com DNA de toque de bola que todo mundo conhece. Já o Mengão aposta na intensidade, no jogo rápido e na força da torcida para pressionar. É final de campeonato, mas também é choque de estilos. E, convenhamos, ver o Flamengo decidir título mundial no Maraca contra o Barça é algo que não rola todo dia. Agora, segura essa. Depois de semanas de mercado movimentado, o gol do Flamengo voltou ao centro das conversas. O titular Rossi, um dos nomes mais importantes do primeiro turno, está no meio de um momento chave. Segue titular absoluto, tem respaldo do elenco da comissão, mas também vê a diretoria se mexendo tanto para renovar o próprio contrato quanto para buscar concorrência pesada. Hoje, Rossi tem vínculo até o fim de 2027, mas a direção já prometeu estender até 2028 com aumento salarial. Essa conversa não é só reconhecimento pelo que ele vem entregando, mas também um passo estratégico. Matheus Cunha, reserva imediato, já assinou pré-contrato com o Cruzeiro e sai no fim do ano de graça. As outras opções, Diogo Alves e Léo Nanete, ainda são apostas da base e não tem rodagem para assumir em sequência longa. Por isso, o Flamengo já iniciou consultas no mercado, e um nome ganhou força: Bento, goleiro do Al Nassr. Segundo a imprensa saudita, ele não deve seguir no clube e atrai interesse de várias equipes. Na Gávea, a avaliação é positiva, e a chegada dele teria aprovação da diretoria. Mas essa possibilidade de saída pegou mal lá fora. Jorge Jesus, técnico do Al Nassr, não teria gostado nada da chance de perder o brasileiro e ver o goleiro parar justamente no ninho. Essa reação mostra que a negociação não deve ser simples, mas também indica que o nome é de peso. A busca por um novo goleiro não significa desconfiança em relação ao Rossi, mas sim a intenção de levar a disputa interna e evitar que a posição fique descoberta em caso de lesão ou suspensão.
É o tipo de pressão que a diretoria considera saudável, até para manter o nível de treino alto e evitar zona de conforto. A questão é que goleiro no Flamengo vive sob holofote. Rossi sentiu isso recentemente, quando falhou contra o Ceará e virou alvo de crítica. Mas a resposta foi rápida. Atuação segura na rodada seguinte, defesa pública de Felipe Luiz, que destacou a coragem do argentino de sair do gol mesmo assumindo riscos. É esse tipo de confiança interna que pesa na hora de decidir renovação. Com a janela aberta até 2 de setembro e uma sequência pesada pela frente, 2 jogos contra o Internacional na Libertadores e 1 no Brasileirão, a diretoria precisa definir rápido. Fecha já a extensão do Rossi e tenta trazer Bento agora, ou segura e deixa para mexer só no fim do ano. O risco de esperar é perder espaço no mercado. O risco de agir já é mexer na folha e no ambiente no meio da temporada. De um jeito ou de outro, o gol do Flamengo não vai passar despercebido no restante da temporada. Tem disputa, tem mercado e tem decisão vindo aí. E você, acha que o certo é renovar já com Rossi e investir no Bento ainda nessa janela, mesmo com Jorge Jesus tentando segurar, ou esperar para mexer no pacote completo só no fim do ano? A janela de transferências ainda está aberta e, no Ninho, o papo é sobre uma barca. O Flamengo já encheu a prateleira com 4 reforços para o Felipe Luiz trabalhar. Mas antes de ir atrás de mais peças, centroavante e zagueiro estão na lista, o Boto e o departamento de futebol estão limpando espaço no elenco. E não é segredo, o grupo hoje é grande pro padrão brasileiro, e isso custa caro todo mês. Alguns nomes já estão mapeados. De acordo com Vene Casagrande, Michael, Everton Cebolinha e Matheus Gonçalves estão no radar de saída. O CSKA Moscou segue interessado no Matheus, negociando com o staff do jogador, mas ainda sem oferta oficial pro clube. Já o Cebolinha vive um cenário mais travado, alto salário, 14 jogos no Brasileirão, o que impede atuar por outro time na competição, e um rendimento que não convenceu todo mundo internamente. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas recebe sondagens do mundo árabe e da Rússia, mas por enquanto nada virou negociação. E o Vina? Nem no banco contra o Mirassol ele esteve, decisão técnica pura, o que sempre deixa margem para a leitura de que pode perder espaço. No ataque, a novela é o Juninho. O centroavante já foi visto como aposta, mas foi perdendo espaço. Nem quando Pedro ficou de fora ele teve chance real. No início da janela, o Flamengo recusou proposta da Arábia Saudita, acreditando que ele renderia. Hoje, a conversa é outra. Se aparecer oferta que agrade, a diretoria topa liberar. A lógica é simples. Manter um elenco inchado só trava a evolução de quem está subindo da base e pesa na folha. E com a janela fechando dia 2 de setembro, qualquer movimento de saída precisa ser rápido para dar tempo de buscar reposição. Boto sabe que, para chegar com força num zagueiro ou centroavante que chegue brigando por titularidade, precisa ter espaço e orçamento livres. O clima nos bastidores é de que, ao contrário de outras épocas, ninguém vai segurar jogador sem função clara. Quem não encaixou, pode sair. Quem ainda tem mercado, deve ouvir propostas. E quem ficar, é porque vai ser usado. Simples assim. E aí fica a dúvida. Vale a pena liberar já esses nomes para abrir espaço e fechar reforços de peso nessa mesma janela? Ou segura até o fim do ano para evitar ficar sem opção em caso de lesão ou suspensão? Agora, deixa eu te falar sobre as atualizações sobre a chegada de mais jogadores no Ninho. Depois de uma janela que já sacudiu o Ninho, com chegada de Emerson Royal, Saul, Jorge Carrascal, Samuel Lino e Jorginho, parecia que o Flamengo ia dar uma respirada. Só que não. O papo agora voltou pro ataque, e o nome que não sai da roda é Tati Castellanos. E não é rumor frio, o argentino tá fazendo de tudo para vestir o manto ainda nessa temporada. Enquanto Lucas Beltrán e Mehdi Taremi agradeceram e ficaram onde estão, o Castellanos foi na contramão, bateu o pé e começou a mexer os pauzinhos para deixar a Lazio. Desde que soube do interesse do Flamengo, ele deixou claro que quer jogar no Rio e está disposto a se desgastar na Itália para isso acontecer. Não é só empresário tentando criar clima, é o próprio jogador indo pro corpo a corpo. A mais nova cartada dele é uma reunião direta com o presidente da Lazio, Cláudio Lotito. A ideia é simples: colocar todas as cartas na mesa e pressionar por uma liberação ainda nessa janela, que fecha no início de setembro. O José Boto acompanha tudo, pronto para avançar na hora que houver sinal verde. O Flamengo já vinha monitorando a situação e agora a expectativa é que a decisão saia nos próximos dias. O argentino chegou a Lazio em julho de 2023. Desde então, disputou 86 partidas, marcou 20 gols e deu 13 assistências. Um currículo respeitável que mostra que ele entrega,
mas também que talvez precise de ares novos. E, para ele, esses ares estão no Maraca, com a camisa rubro-negra e calendário cheio de jogos grandes. Para a diretoria, a chegada de Tati significaria mais força no setor ofensivo e mais opções para o Felipe Luiz mexer no time sem perder intensidade. Também serviria para aumentar a concorrência interna, o que costuma puxar rendimento para cima. Já para ele, seria a chance de brigar por títulos em 3 frentes e se colocar em evidência no mercado onde a visibilidade do Flamengo hoje é gigante. Claro que tudo depende da postura da Lazio. O clube italiano não quer abrir mão fácil e sabe que o jogador tem mercado na Europa. Mas, com o atleta pressionando e o Flamengo disposto a pagar dentro do que considera viável, a negociação pode virar um daqueles casos decididos no limite do prazo. Se der certo, é mais um capítulo daquelas contratações que empolgam a torcida e mexem com o vestiário. Se não rolar, é sinal de que, mesmo com interesse e pressão, nem sempre o poder de compra e a vontade do jogador são suficientes para quebrar resistência de clube europeu. Depois da novela Castellanos e da varredura que a diretoria vem fazendo no mercado, outro nome voltou a rondar os corredores do ninho: Roger Guedes. O atacante, que já tinha aparecido em listas de possível reforço em outras janelas, está com acerto encaminhado com o Grêmio, mas mesmo assim foi pauta interna no Flamengo. E não foi por acaso. O presidente BAP sempre deixou claro que é fã do futebol dele. Quando soube do avanço das conversas com o time gaúcho, o assunto esquentou. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, a diretoria chamou reunião para discutir o caso. Tecnicamente, Roger foi bem avaliado, jogador experiente, com faro de gol e capacidade de decidir jogo grande. Porém, alguns pontos frearam o entusiasmo. O primeiro é a posição. Ele atua majoritariamente pela esquerda, faixa de campo onde o Flamengo já tem opções fortes e titulares consolidados. Contratar um atleta desse porte para colocá-lo fora da função que prefere poderia gerar ruído, ainda mais porque já houve histórico dele, em outros clubes, de não aceitar bem mudanças táticas. Outro fator que pesou foi o financeiro. No Al Rayyan, do Catar, ele recebe um salário alto, e para igualar ou se aproximar disso seria preciso fazer um esforço considerável. E dentro de um elenco que já está inchado em alguns setores, pagar caro por um jogador sem lacuna clara no time titular não se encaixa no planejamento. O entendimento final foi que, por mais que o chapéu no rival fosse tentador, não valeria a pena criar um problema futuro só para movimentar a torcida agora. A decisão, portanto, foi encerrar o assunto e focar em outras frentes. E aí entra a linha de trabalho que vem sendo seguida: buscar nomes que cheguem para suprir carências reais. Um exemplo é a sondagem por Zaniolo, do Galatasaray. Houve contato, conversa inicial, mas nada de proposta oficial. A ideia é só avançar quando houver clareza de função e necessidade dentro do elenco, evitando sobreposição de posição e disputa interna mal planejada. Esse episódio do Roger deixa claro que a diretoria não quer repetir erros de janelas passadas, quando jogadores foram contratados mais pelo impacto do nome do que pela real função no time. O Flamengo hoje tenta equilibrar o desejo de mexer com a torcida com a obrigação de manter o grupo coeso e funcional. No fim das contas, não trazer o Roger Guedes significa abrir mão de uma contratação midiática e de um possível gol fora de campo contra o Grêmio, mas também evita gasto pesado e risco de crise de vestiário. E aí, na sua opinião, o Flamengo foi frio e calculista como deveria ou perdeu a chance de trazer um nome que poderia decidir jogo no Maraca? Depois de uma janela agitada no Ninho, com reforços e saídas estratégicas, um nome que deixou o Flamengo recentemente voltou para o noticiário: Wesley. O lateral direito, vendido a Roma por cerca de 25 milhões de euros, algo em torno de 163 milhões de reais na época, foi aposta direta do técnico Gian Piero Gasperini. Só que, mesmo antes da temporada italiana começar, o começo dele na Europa já está sendo alvo de análise crítica da imprensa local. No último sábado, 9, a Roma enfrentou o Everton em amistoso na Inglaterra e venceu por 1-0, gol do Matias Soulé. Wesley foi titular mais uma vez, assim como nos jogos contra Lens e Aston Villa, mostrando que, ao menos por enquanto, o treinador pretende contar com ele na posição. Mas a atuação dividiu opiniões, e não foi pelo lado positivo. O Corriere dello Sport apontou até uma leve evolução em relação às partidas anteriores, mas não poupou críticas. Um pouco melhor do que nas 2 últimas partidas, mas a imprecisão continua a atormentar. Segundo o jornal, no primeiro tempo ele errou praticamente tudo: passe, movimentação, cobertura, ultrapassagem. Na segunda etapa, houve melhora, mas o comentário foi de que seguiu um pouco desajeitado, tanto na construção quanto na defesa.
Essas observações não chegam a colocar o jogador em risco imediato de perder a vaga, mas ligam um sinal de alerta. Gasperini bancou a contratação, e isso costuma garantir mais paciência na adaptação. Ainda assim, o tom das avaliações mostra que a cobrança vai ser alta, e que a expectativa na Itália é de que Wesley corrija rápido esses pontos para justificar o investimento pesado. Para a torcida do Flamengo, que viu o clube fazer um bom caixa com a venda, o cenário é de curiosidade. Acompanhar se o lateral vai conseguir se firmar e, de quebra, manter ou aumentar o valor de mercado, já que isso pode render porcentagem futura em caso de revenda. Na prática, o Wesley tem a vaga na mão no início da temporada, mas também carrega o peso de provar que pode evoluir num campeonato mais exigente. E aí fica a pergunta: com o que ele vem mostrando, essa venda foi mais um acerto de mercado do Flamengo ou ainda é cedo para cravar? Depois de semanas em que o foco era o mercado, reforços e saídas no elenco principal, o Flamengo também deu motivo para falar de bola rolando no Brasileiro Feminino, e com história escrita. No jogo de ida das quartas de final, as meninas da Gávea venceram o Palmeiras por 3-2 no Raulino de Oliveira e largaram na frente na briga por uma vaga na semifinal. Mais que isso, foi a primeira vitória sobre o Verdão na história da modalidade. O resultado dá ao Flamengo a vantagem de jogar pelo empate no confronto de volta, marcado para o próximo domingo, às 10h30, na Arena Barueri. Já o Palmeiras precisa vencer por 2 gols para passar no tempo normal. Se ganhar por 1, a decisão vai para os pênaltis. A missão não é simples, mas as palestrinas já mostraram no segundo tempo em Volta Redonda que tem poder de reação. No jogo de ida, o equilíbrio foi quebrado pela eficiência rubro-negra. O Flamengo aproveitou melhor as chances e contou com a inspiração de Jenny, autora de 2 gols, e de Jucinara, que marcou em cobrança de falta. Pelo lado paulista, Tainá Maranhão manteve o time vivo na disputa ao fazer os 2 gols da equipe, explorando espaços que a defesa rubro-negra ainda precisa ajustar. Essa vitória histórica não muda um ponto essencial: não há espaço para acomodação. O jogo em Barueri promete clima de decisão antecipada, com o Palmeiras empurrado pela torcida e o Flamengo sabendo que vai precisar manter a intensidade e a postura ofensiva para segurar o resultado. É confronto de quartas com cara de final, 2 ataques fortes e 2 defesas que já mostraram que podem vazar. A preparação para o duelo de volta vai ser direta. Enquanto o Palmeiras ainda entra em campo pelo Paulista Feminino contra o Santos no meio da semana, o Flamengo tem a chance de focar 100% no mata-mata nacional. Isso pode fazer diferença na parte física e no ajuste fino de estratégia. O momento é de confiança, mas também de atenção máxima. Uma vantagem como essa pode ser decisiva, mas só se o time souber jogar com inteligência, controlar o ritmo e não se perder na pressão adversária. E aí, na sua visão, o Flamengo deve manter a mesma postura ofensiva do jogo de ida em Barueri ou jogar mais fechado para segurar a vaga? Depois de tantas idas e vindas no mercado e com ex-jogadores do Flamengo aparecendo em novos capítulos, agora é a vez de Gabigol entrar no noticiário. Ídolo histórico, protagonista de finais de Libertadores e dono de momentos que tão gravados na memória da nação, ele deixou o clube no fim da última temporada. Parte da torcida sentiu a saída, mas havia quem defendesse que era a hora certa. Fase em baixa, pedida salarial alta e espaço reduzido no time de Felipe Luiz. O destino foi o Cruzeiro, que apostou pesado no nome e no histórico do camisa 99. A expectativa era de protagonismo e liderança dentro de campo. Mas, poucos meses depois, a realidade é outra. Gabi virou reserva absoluto, raramente começa jogando e, quando entra, costuma ser nos minutos finais. O técnico Leonardo Jardim já deixou claro que, no momento, não vê encaixe para ele como titular. A frase que mais repercutiu veio quando questionado sobre escalá-lo. Quando jogaram juntos Matheus Pereira, Caio e Gabriel, levamos 3 gols e fizemos 1. Isso explica. Esse contexto abriu espaço para a especulação de uma saída antes mesmo do fim da primeira temporada no clube mineiro. Segundo a apuração de bastidores, Gabigol vem recebendo sondagens de mercados que podem bancar seu salário, principalmente Catar e Arábia Saudita. São opções que oferecem boa condição financeira, mas representam uma mudança brusca de cenário competitivo. Para ele, seria a chance de encerrar de forma rápida uma passagem que começou com expectativa alta e hoje se resume a poucos minutos em campo e nenhum protagonismo real. Para o Cruzeiro, a venda ou liberação significaria aliviar a folha salarial e abrir espaço para reforçar o elenco com alguém mais adaptado ao esquema do treinador. Na análise fria, a situação é delicada. Gabi ainda é um nome de peso, mas não vive fase que justifique tratamento de estrela no time atual. A saída poderia preservar imagem e abrir um novo ciclo em outro lugar. Por outro lado,
Permanecer e tentar recuperar espaço exigiria tempo, sequência de jogos e confiança. Fatores que hoje parecem distantes no planejamento do Cruzeiro. Essa história mexe também com o torcedor do Flamengo, que acompanha de longe e divide opiniões. Tem quem ainda imagine um retorno no futuro, lembrando dos gols decisivos e títulos conquistados. E tem quem ache que o ciclo acabou de vez e que o Gabigol de antes não volta mais, independentemente do clube. O mercado fecha em 2 de setembro, o que significa que qualquer definição precisa ser rápida. Entre o prestígio que construiu na carreira e a realidade atual de reserva em Belo Horizonte, Gabi e seus representantes precisam decidir se a melhor jogada é insistir na virada dentro de campo ou aceitar que o momento é de mudar de cenário. E aí, você acha que o camisa 99 deve buscar essa saída imediata e tentar um recomeço fora do Brasil? Ou ainda vale o esforço para disputar espaço no Cruzeiro e tentar provar que ainda pode ser decisivo em alto nível?